Olá pessoal, estamos aqui nessa terça-feira magnífica, 8 minutos com Marco Falcone, episódio 37. Pessoal, muito se discute sobre estilos de cerveja. Muita gente ainda é ligada num passado, né, onde nós tínhamos cerveja clara e escura, ou seja, as pessoas achavam que tomavam Pilsen ou que tomavam Mouse Beer. A verdade não é essa. O que acontece, na verdade, é que as cervejas que vinham para o Brasil, era proibida a importação, eram produzidas por grandes cervejarias, que a gente chama de mainstreams, e depois tudo mudou, né? A partir do início dos anos 2000, nós fomos conhecer os estilos de cerveja que eram propagados por todo mundo. E aí a coisa ficou bem elucidada, né? Nós tínhamos torcedores de rótulos de cerveja, né? Então tinha aquele que era o brameiro, aquele que era o antartiqueiro, tinha aquele que era o escozeiro. E depois que chegaram as cervejas artesanais, e nós vamos ter um episódio para falar apenas sobre isso, nós tivemos uma elucidação de tudo isso aí, né? Pessoal, é muito importante se entender as grandes famílias de cerveja. Vocês vão ver aqui no vídeo as imagens, né, das grandes famílias de cerveja, né? Nós temos as cervejas Lager, que são cervejas conhecidas como baixa fermentação. Na verdade, são cervejas que fermentavam no fundo do tanque, cervejas que fermentavam a baixas temperaturas, conhecidas como Lager, né? E nós temos as cervejas Ale, que fermentavam em temperaturas mais altas, normalmente com as leveduras boiando no tanque. Então isso realmente diferenciou essas duas grandes famílias. Então, as famílias que são de baixa fermentação, as Lager, vocês vão identificar mais. Por quê? Porque elas eram identificadas com as cervejas normais que a gente bebia. Então, por exemplo, se tiver... todo mundo fala que vou tomar uma Pilsen. Mas uma Pilsen significa o quê? Uma cerveja clara, com pouco amargor, muito leve? Isso é a Pilsen? Não, depois da chegada das cervejas artesanais, nós descobrimos que essas cervejas que a gente bebia de marcas mainstream, na verdade eram cervejas American Standard Lager, que eram cervejas que eram feitas em grande escala industrial, e que representavam 95% das cervejas do mundo, né? E depois que o Brasil teve acesso à entrada de outras cervejas, nós fomos conhecendo inicialmente as cervejas Ale, que é a segunda grande família das cervejas, que chegaram aqui as cervejas de trigo, principalmente as Weissbier, foram impressionantes para poder mudar o conceito do brasileiro sobre o uso de cervejas, sobre a degustação de cervejas. Então chegaram as Weissbier, sobretudo as trigo alemãs. Vamos citar uma marca aqui que foi significativa, que foi a Erdinger, né? Que as pessoas aprenderam a servir numa tulipa gigantesca com 500 ml, né? E aquilo ali, aquela cerveja tinha um aroma fantástico de banana e cravo da Índia, e bebia aquelas cervejas e às vezes tomava 3, 4 tulipas dessa, né? Vocês pensem bem que estou falando de 2 litros de cerveja, porque elas eram extremamente agradáveis e mudavam completamente o conceito da cerveja, né? E aí começaram a chegar também as Lager, que eram cervejas bastante interessantes e atrativas e insinuantes. Então começaram a chegar as cervejas da República Tcheca, da própria Alemanha, né? As German, que chegaram no Brasil, que foram fantásticas, extremamente refrescantes. Vou começar a falar da Weißsteiner, por exemplo, que começou a ser importado para o Brasil pela Beer Wein, que também foi responsável por trazer as cervejas alemãs de trigo, como a Erdinger, por exemplo, que eu já tinha citado aqui. Depois vieram as Polaner. Então foi realmente um momento único que iniciou o Brasil nesse grande momento cervejeiro que a gente vive hoje. Eu estou falando dos anos 2000, e depois as cervejas artesanais foram nesse conceito, foram nessa vibe. Então, pessoal, é muito importante que entendam que as cervejas Lager, quando você toma uma cerveja industrial, mainstream, extremamente divulgada, não quer dizer que ela seja uma Pilsen. É muito comum a gente achar que
qualquer cerveja industrial é Pilsen. Não. Pilsen, na verdade, são as cervejas da República Tcheca que criaram esse conceito. E depois a Revolução Industrial transformou essas cervejas todas em Pilsen. Na verdade, como eu já falei, são American Standard Lager, né? São cervejas com pouquíssimo amargor, usam muito pouco lúpulo e normalmente usam cereais não maltados para baratear o custo de produção dessas cervejas. Hoje nós temos, então, na categoria Lager, cervejas fantásticas, que são as Pilsens da República Tcheca, as German Pilsen, que são cervejas fantásticas. E aí nós vamos englobar aqui as cervejas Bock, que são muito adoradas pelo brasileiro. Cervejas escuras, como a Schwarzbier, por exemplo, que são cervejas que utilizam malte torrado. Essas são as cervejas Lager. E muito incrível e muito interessante isso também, porque a gente tem que explicar. As cervejas Lager, elas são fermentadas por leveduras que são posteriores às cervejas Ale. Então eu estou falando das Saccharomyces pastorianus que fazem as cervejas Lager. Elas são capazes de fermentar as cervejas em baixas temperaturas, tá? E no fundo do tanque. A segunda família que a gente tem que destacar, e vocês vão ver aqui nos gráficos que eu estou apresentando, inclusive quando eu falo do estilo de cerveja, o pessoal teve uma criatividade muito grande, vocês vão ver aqui no vídeo também, das tabelas periódicas da cerveja para destacar os estilos, porque elas variam muito. Então nós temos aí as cervejas Ale, que são as cervejas de alta fermentação, porque fermentam no alto do tanque, a temperaturas mais altas. Elas fermentam de 18 a 22 graus. Então nós estamos falando das Pale Ale, principalmente. E depois a gente começa a subdividir em várias subfamílias, né? Então todo mundo fala hoje IPA, IPA. Eu cansei de falar, olha, não fala IPA não, porque é uma ofensa à língua, né? Porque é língua inglesa, né? Seria as India Pale Ale, então a sigla IPA significaria IPA. Ah, mas você é um servo chato que está falando IPA porque por questão de modismo? Não, é porque quando você toma um vinho, por exemplo, você não fala Pinot Noir, você fala Pinot Noir, porque é o vocábulo correto de se descrever esse estilo de vinho, como também para cerveja seria o IPA, né? Que seria a cerveja hoje da moda, né? Mas o que quer dizer? Elas são fermentadas, são compostos que levam maltes especiais e que trazem uma tradição, eu já contei num episódio passado, vocês vão pesquisar, que é fantástico. É uma coisa extremamente atrativa estudar os estilos de cerveja. E a IPA, então, ela virou uma grande moda. Hoje nós temos as American IPA, que levam lúpulos americanos, que são muito instigantes, que são lúpulos bastante atrativos, trazem cervejas fantásticas. Nós temos as English IPA, a própria Falck fabrica hoje a Falck English IPA, que é uma cerveja maravilhosa, já foi a Estrada Real, dá compostos fantásticos. Mas o grande representante para nós no Brasil, que somos, vamos dizer assim, no ingresso agora das cervejas artesanais, seriam as cervejas Weissbier, né, que são cervejas de trigo, que nos trazem gosto do acetato de isoamila, que é o gosto de banana, e do fenólico, que é o cravo. Mas nós temos uma série de outras cervejas dessa família. Eu vou citar aqui as Belgian Strong Ale, que são cervejas incríveis, também da família Ale, né? E vocês devem ter visto nos gráficos que nós estamos mostrando aqui nesse vídeo, também a presença de uma terceira família, que seria a cerveja de fermentação espontânea, que normalmente levam as leveduras Ale, mas que também levam leveduras selvagens, inclusive bactérias lácticas, que vão fazer a fermentação láctica, que vão nos trazer cervejas ácidas deliciosas, como as Gush, as Lambic e uma série de outros estilos de cerveja dessa categoria. Então, pessoal, em termos de estilos, eu gostaria ainda de ressaltar na família Ale as Stout, que são cervejas escuras da família Ale, né? E as cervejas Porter, né? Só para resumir de uma forma muito rápida, as Porter elas foram criadas nos portos ingleses para os estivadores, enquanto carregavam aquelas cargas pesadas para abastecer os navios para exportação, eles tomavam aquelas cervejas que eram extremamente alcoólicas, muito fortes, né? E depois Arthur Guinness resolve montar uma fábrica na Irlanda, né?
e fazer uma cerveja mais condizente com o sabor das pessoas comuns, que não eram os porters, ou seja, os estivadores que estavam carregando, né? Aí ele cria o estilo Stout, e aí nasce a primeira cerveja Stout do mundo, que é fantástica, admirada por todos até hoje, que é a cerveja Guinness, né? Que leva o sobrenome do seu criador. Então, fica aqui a nossa dica. Esse programa, ele é um programa bem agradável hoje, porque ele fala de uma forma mais genérica, sem nenhum tecnicismo, e eu gostaria de brindar a todos vocês, esperando vocês no programa 38, onde eu bateria um papo fantástico com o Max Falcone, fazendo o novo lançamento da Falck Beer, que é a Falck Quiri-Quiri. Um grande abraço a todos, muito obrigado, saúde e boas cervejas, pessoal.